O sujeito lacaniano, o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, o sujeito freudiano, tudo isso foi o que Lacan trouxe para o trabalho clínico e para o nosso dialeto. Dialeto comum já quase. Sujeito é um termo muito já tomado, não foi o Lacan, usado nas ciências humanas, quase sempre muito usado no nosso mundo, muito desumano, quase sempre querendo dizer humano, singular, a pessoa. Ouvir o sujeito, ouvir a pessoa. Cuidar do sujeito, cuidar do que ele é em si, e não cuidar dele como um objeto. Cuidar do doente e não da doença, tudo isso costuma ser usado o termo sujeito. Lacan dá um sentido muito particular, muito especial ao sujeito. Ele usa nesse sentido também o sujeito como sinônimo de pessoa ou de agente da ação, mas ele reserva para sujeito o termo, a função da casa vazia na estrutura. O ponto cego numa história. E o ponto cego de uma história, aquilo que eu não consigo dizer exatamente, é justamente o ponto mais singular, porque o que eu digo de mim, eu digo aprendido com o outro, aprendido na cultura, aprendido da maneira como a gente é, passa a ser, quando desce sobre a gente as determinações que nos fizeram ser o que somos. Então a mãe transmite para a criança quase que todos uma maneira de ler, de olhar o mundo, de sentir o mundo, e é isso que o outro, no ponto de vista estrutural do Lacan. Nós somos primeiro no outro, por exemplo, no desejo dos nossos pais, e quando a gente vem a ser, a gente já entra em todas as regras, lugares e posições, e são elas que definem a nossa essência. É radical o pensamento estrutural, como já vimos, mas certamente para Lacan ele é a maneira de usar pensar para o psicanalista. Ele considera que Freud já pensava assim, mesmo sem ter estudado Ferdinand de Saussure, que era praticamente seu contemporâneo. Ele já era estruturalista antes de ser, antes de sabê-lo. Ou ele foi um primeiro estrutural. Porque ele, na clínica dele, não levava a sério o que as coisas são, levava a sério o valor que as coisas têm para alguém. Dito de outro modo, as relações entre as coisas é que contam. Numa história, numa maneira de viver, a maneira como eu vivo as coisas com relação a outras é que conta. É o pensamento da diferença definindo os lugares, ou definindo os valores. Assim como Saussure dizia, o valor de um signo é não ser outro, é ser aquele que os outros não são. Mesma coisa a gente, quando a gente diz que quando estamos num certo ponto na estrutura familiar, por exemplo, é porque estamos naquele lugar daquele que guarda um segredo ou que carrega o peso de uma violência familiar, ele vai agir desse lugar. E não é apenas porque ele é pesado, é porque ele carrega um peso, por exemplo. Então, sujeito vai ser o ponto cego dessa estrutura, que é o ponto onde ela não consegue dar conta de alguma coisa, e aí aparece esse vazio. Esse vazio é o lugar que parece mais vivo, porque a estrutura, a princípio, já é pré-determinada. Sem o sujeito, sem o ponto cego, ela é morta. Ela é apenas um conjunto de regras. Um conjunto de regras que tenta apreender o real, vai apreendendo e deixa um ponto que foge, porque ele não vai ficar parado. Na hora que se consegue já colocar um nome naquilo, o que não tem nome vai para outro lugar. E assim é a vida dinâmica da estrutura. Então é sobre esse sujeito que a gente vai tentar falar um pouco mais. Para tentar nos trazer a regra de funcionamento desse sujeito, porque a ideia é que esse ponto de sujeito varia e ele tem poderes especiais. Então, se eu estou no lugar daquele que tem dinheiro, sei lá, se eu estou no lugar do rico, eu tenho toda uma psicologia, um jeito de funcionar. Se eu estou no lugar do pobre, eu tenho outra. Se eu estou no lugar do sujeito, essa é a mais interessante. Se bem que, então, claro, vocês entenderam que ponto cego, então não dá para ninguém morar nesse lugar. Essa foi a discussão que nós tivemos. Para fazer esse trabalho, tentar ensinar como é trabalhar com esse sujeito, Lacan pega um conto de Edgar Allan Poe, A Carta Roubada. Esse conto, ele é quase que só cenas, poucos acontecimentos. A cena fundamental primeira, que justamente é o mapeamento de uma estrutura, é assim, colocando um pouco brincadeira, mas assim, o café da manhã, por exemplo, o rei está despachando na mesa, então, vamos imaginar isso em 1700, o rei Luís XIV despachando na mesa, a rainha ao lado,
entra um ministro, um dos ministros, em pé, percebe que há uma série de cartas, percebe que o rei está passando distraidamente as cartas e que a rainha se ruboriza ao ver uma das cartas. Então o ministro já sabe, pelo indício desse lugar da rainha ruborizada, que essa carta tem algum valor para ela. Um valor para ele agora, porque ele, com essa carta ele tem poder sobre a rainha, que parece que não quer que o rei veja. Então o que ele faz? Ele pega a carta na frente da rainha, sem que o rei esteja vendo, ele rouba a carta. E a rainha não pode falar nada, porque se ela falar, ela mostra, vai chamar atenção para a carta, que é tudo que ela não pode. Nesse jogo de olhares, essa carta saiu da mesa. A rainha, então, precisa reaver essa carta, manda a polícia procurar a carta na casa do ministro, a polícia revira tudo, não acha nada. Então, o delegado de polícia, o comissário da polícia, chama um super detetive tipo Sherlock Holmes, que é o Dupin, e ele consegue achar a carta porque ele pensa da maneira estrutural. Ele pensa que as coisas não são por si, as coisas não são iguais a si mesmas, depende do lugar. No primeira cena já está evidente, né? Era porque a carta estava diante do lugar da rainha e colocando em risco o lugar da rainha que ela tinha valor. O que é interessante no conto é que a carta nunca é aberta e a gente nunca sabe o que ela diz. Então, para deixar claro que era posição e lugar que dá o valor da carta. Até abre no final, mas não é importante. O importante é isso. E a carta vai ser o que o Lacan chama de lugar de sujeito. É um ponto cego, que ninguém sabe bem, e é para lá que vão parar os inesperados da estrutura. E exatamente nesse ponto que o Lacan diz, é isso que é o trabalho da análise, é aparecer no lugar de sujeito, aquelas lembranças que estavam meio guardadas, perdidas no sótão da memória. Quando você abre um pouco a estrutura, aparece essa ânsia, aparecem uns pontos difíceis e indecidíveis de uma história, e nesses pontos é que vão aparecer essas memórias também indecidíveis que estavam estocadas em algum lugar. Então não é qualquer memória, são as memórias indecidíveis ou incongruentes ou bizarras que vão aparecer quando o analista consegue, com o seu analisante, que ele fale abertamente a ponto que os laços associativos, os nexos da consciência se enfraqueçam e possa aparecer, então, nesses intervalos do discurso, a bizarrice do próprio discurso, ou como esse discurso é remendo, ou ele é montagem, não é essa coisa certa, nós não somos essa coisa arrumadinha e certinha. Nós somos uma coisa arrumada e certa no meio de muita coisa bizarra, muita mancha, muito retoque, muito rasgo na parede. E é nesses lugares, esses pontos cegos, que essas memórias vêm. E elas reconfiguram, então, o todo da casa. Como? Tem que conhecer os poderes do sujeito, os poderes subversivos do sujeito. E aí o conto aparece. Então a carta está lá. Qual é o poder subversivo? Foi só a carta mudar de posição? Foi o ministro assumir o poder da carta que agora tudo muda. Antes o ministro era o ministro, a rainha e o rei. Agora a rainha é digamos, uma adúltera potencial, ou alguém fragilizado. O ministro tem poder sobre a rainha. E o rei, bom, o rei continua no mesmo lugar. Não mudou nada, mas aqui mudou tudo, entre o rei e a rainha. E foi só porque a carta mudou de lugar. Quando o Dupin quer reaver a carta, tem uma segunda cena. Ele vai na casa do ministro de óculos escuros para poder ver tudo. Ver como um analista lacaniano. Ou seja, ouvindo e pensando lugares e posições e qual o valor de uma coisa ou de outra. Olhando para a casa dessa maneira, que seria o que Freud chamou de atenção flutuante, né? Ou olhando para essa casa dessa maneira, ou ouvindo uma história dessa maneira, a gente vê coisas que o senso comum não vê. A polícia representa aqui o senso comum, ela foi procurar uma carta importante e comprometedora e foi procurando os esconderijos da casa e não achou nada, porque ele colocou a carta bem em frente, em cima da lareira para todo mundo ver. A polícia procura um segredo no esconderijo. Isso é o senso comum. Um segredo sempre é escondido. Isso é sempre a ideia essencialista. O pensamento estrutural é um segredo é o que está escondido, o que não está escondido não é segredo, mas o que está em cima, né, ficou relativo e de repente ele olha e vê uma carta em cima da mesa com letra feminina. Sim, porque o ministro tinha invertido a carta um pouco, escrito para ele mesmo, como se fosse uma carta para ele receber, numa escrita feminina. Essa carta estava destoando. Então ele procura uma carta destoando, uma carta que não tem lugar, que é o ponto cego. Ele não procura a carta que é o segredo.
a carta que é comprometedora. A gente nem sabe o que tem nessa carta. Então, Dupin procura o sujeito. Ele não procura a carta da chantagem. Por isso ele acha. Essa carta em cima da mesa estava estranha, estava num lugar de ponto cego. E aí, sem que o ministro veja, ele pega a carta e coloca outra no lugar, que ele já tinha preparado antes. Então, tudo muda quando essa carta migra de novo. Então, o sujeito é isso para Lacan. Ele pode se encarnar de várias maneiras. Ele pode se encarnar numa pessoa, que num coletivo faz o lugar de sujeito. Geralmente são aquelas pessoas que não têm muito lugar ali dentro, né? Que são meio... são bizarros, não estão encaixados. E ficam falando, geralmente esses que dizem as verdades. Daí que vem os elementos perturbadores do coletivo. Mas a gente está mudando, vamos migrar um pouquinho para a situação mais individual, que é onde a gente costuma mais trabalhar, que não quer dizer que não possa fazer essa analogia, né? Lacan não se priva de fazer isso. Mas o sujeito é esse, que pode ser a pessoa que fala essas coisas, que vem do lugar desencaixado. O que é o conteúdo dessas coisas? Coisas mais comuns, como lembranças. Eu lembro que meu pai, naquele dia, me olhou de um jeito estranho. Mas esse olhar estranho, como eu nunca pude encaixar se era ódio ou amor, ficou meio no canto. E na análise ele vem, aí por ali. Então pode ser, no caso social, uma pessoa que costuma ocupar esse lugar. Mas é um lugar que não para quieto. Porque como é o lugar do vazio, do que eu não sei ainda, do indecidível, isso vai variar cada vez que eu consigo decidir sobre alguma coisa. Né? Então é mais raro que uma pessoa seja sempre isso. Pode ser um objeto, como nesse conto, a carta. A carta é um objeto que sustenta esses efeitos de sujeito. É muito mais falas de sujeito, efeitos de sujeito, do que um sujeito, um objeto. Mas nesse conto, graças a essas condições especiais, estruturalistas, do próprio conto, que não acontece quase nada, né? Essa carta ela é um objeto que sustenta. Pode ser apenas um vazio com uma memória, como é o caso, e ânsia e texto, como diz Lacan, como é o caso da psicanálise, geralmente na clínica, nesse primeiro tempo. A interpretação para Lacan é isso no primeiro tempo. A interpretação analítica. No espaço entre dois aparecer um material que reconfigura o espaço inteiro. E pode ser também todo um trabalho. Pode ser um trabalho de sujeito, de uma pessoa fazendo um trabalho de sujeito com ela mesma. Aqui o exemplo maior foi Lélia Gonzalez, falando, por exemplo, num pé de página do texto dela, dizendo: é muito comum isso. Toca a campainha, eu atendo, e a pessoa fala: a madame está? Para ela. E ela diz: não, a madame não está. É só isso. Foi como comentamos, a madame está, ela aceita que ela está numa estrutura, quando ela diz não. Se ela poderia dizer: isso é um absurdo, eu não sou nem madame, eu sou outra pessoa, você tem que me respeitar pelo que eu sou, é querer, na estrutura patriarcal racista do nosso país, querer colocar outra, arrebentar a estrutura. Isso é o que ela chama de revolução. Ela vai muito mais no sentido da subversão, que é manter a estrutura, mas reconfigurá-la, perturbá-la, subvertê-la a partir de uma fala de sujeito. Quando ela diz não, vocês veem que é o ponto do indecidível, né? É um paradoxo. A madame não está, mas ela está. Ela. A madame está, ela aceitaria completamente o lugar de madame e deixaria de ser negra, porque toda madame é branca na nossa estrutura. Se ela diz a madame não está, ela não está dizendo que não tem madame, que saímos da estrutura. Então essa fala, ela traz alguma coisa, falada de alguém que soube, como ninguém, talvez, ocupar, como poucos ocupar, o lugar do sujeito e fazê-lo falar. O lugar do sujeito como ponto cego, como ela diz, o lixo vai falar. E numa boa. A frase é essa. O lixo, considerando o resto da sociedade, os negros, pobres, mulheres, eles falando, não é falar a fala de arrebentar a estrutura, porque não teria para onde ir, mas é a fala histórica da historicização, da subalternização em outro lugar. Então, por exemplo, ela vai dizer que, ela vai teorizar que madame e mulata não, mulata e empregada doméstica são dois aspectos, um mais sexualizado e o outro operacionalizado, de uma espécie de coisa anterior chamada mucama. Tudo vem da mucama. Isso poderia ser apenas um exercício histórico, mas não é. Com a palavra mucama, ela faz falar um lugar que vibra.
sem contar com os termos africanos e outras. Então, trazer essa coisa um pouco histórica que está no vão da estrutura e colocá-la em cena, isso faz a estrutura se configurar. Uma grande parte da teorização da Lélia Gonzalez vai nesse sentido, e que a gente poderia aproximar das falas de sujeito. Ou então, uma carta que ficou em suspenso, por isso mesmo, no vão da estrutura, chega ao seu destino quando diz alguma coisa de uma história que não pode ser dita, não porque vai destruir a estrutura, mas porque não tem lugar na estrutura. E quando passa a ser dita, a estrutura não é mais a mesma.